eu agradeço muito, né, como dito, essa oportunidade de estar com vocês. E quando o professor Hermes sugeriu, né, esse tema, né, para falar sobre a questão dos recursos especiais extraordinários, principalmente, né, com a honra de estar aqui, né, fazendo essa abertura, eu fiquei imaginando o que a gente poderia falar sobre isso, né? E aí me veio à mente falar com vocês sobre um tema que eu escrevi num livro em homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci, que é um pouco diferente do que se trata e se pensa quando se fala dos recursos que são esses recursos excepcionais, que é uma preocupação não com a admissibilidade, mas uma preocupação com o julgamento de mérito desses recursos. E isto veio à tona, nós sabemos, e o código tem né, o evento de vocês, né, esse simpósio de vocês cuida disso com o novo Código de Processo Civil. Porque se nós pensarmos, né, o que existiria de novidade em termos... Vocês conseguem ler daí? Dá para ler ou está pequeno? Tem como aumentar a fonte ou não? Não, mas está dando para ler? Dá acompanhamento. Então, se nós pensarmos aqui em funções desses recursos excepcionais, eu trouxe aqui 3 lições, né, de 3 autores diferentes em épocas diferentes, né? Então, Zé Afonso da Silva, que à época escrevia sobre processo civil, escreveu um clássico sobre recursos extraordinários, escreveu isso em 61 e ele dizia que o fundamento, né, maior do recurso extraordinário é a inteireza positiva do direito nacional. Depois o Buzaide, que posteriormente escreveu bastante sobre recurso extraordinário, falava já em 72 do primado da Constituição e da unidade da jurisprudência do direito federal. E uma lição mais recente do professor Alvim, aí já, portanto, após a Constituição, quer dizer, em 97, onde ele falava, né, do entendimento da lei federal proferido com uma decisão paradigmática que orientaria a jurisprudência pela compreensão desse direito federal. Então, o que nós sempre tivemos, e aí não há novidade nenhuma em relação aos recursos excepcionais, né, nós já estamos aqui no nível mais avançado, não vou assim me preocupar em trazer questões mais básicas, né, é que isso aqui nunca teve muita diferença, né? Então, assim, dentro de uma normalidade, o que sempre se disse foi isso, né, que deveria os recursos extraordinários, né, lato sensu, né, especial e extraordinário, se preocupam com a interpretação e correta aplicação da norma, mas ao lado disso eles deveriam ter uma função uniformizadora e uma função paradigmática. O que o novo código traz em relação a isso, né? E por que o código é importante como um pontapé inicial para falar sobre esse tema? É que o novo código, se nós pensarmos, ele é de 2015. O código anterior é de 73. Quer dizer, quando em 73 nós não tínhamos sequer STJ, nós não tínhamos recurso especial, nós tínhamos apenas os recursos extraordinários. Então o código, naturalmente, não cuidava de forma adequada desse recurso, que é o recurso, né, ou são os recursos de naturezas extraordinárias. O CPC de 2015, já com um propósito diferente de ser um novo código, não poderia, é óbvio, criar nada diferente em relação a esses recursos por uma razão muito simples. Esses recursos são recursos constitucionais. Então, o legislador infraconstitucional não pode nem ampliar o seu objeto de cabimento, nem pode restringir o seu objeto. Mas ele pode dar um tratamento melhor. Ele pode dar um rendimento melhor, e é isso que o Código deu, principalmente naquilo que nós chamamos de funções dos recursos extraordinários. E essas funções, né, eu vou falar para vocês rapidamente sobre elas e depois nós vamos abordar com mais calma, com mais cautela, o julgamento do mérito desses recursos, para nós vermos como que esse julgamento funciona, mas essas funções elas foram tratadas de uma forma bem adequada, com uma configuração correta pelo Código de Processo Civil de 73. E aí, dentre as funções, é natural que exista, às vezes, entre uma e outra função, uma certa zona cinzenta, né? Alguns autores não chegam a colocá-las todas com categorias assim, mas eu acho que para uma exposição didática funcionaria bem. Né? A primeira função é essa função uniformizadora, né? Que
como já tinha sido, inclusive, ventilada pelos autores, inclusive antes da Constituição, né, é uma função clássica, né? A lei federal, em que pese a lei federal emanar apenas da União, nós sabemos que ela é interpretada pelos juízes estaduais no Brasil todo e pelos tribunais de justiça. E na medida em que existe interpretação diferente desta lei federal por esses tribunais, uma das principais funções que os tribunais de cúpula têm, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, é exatamente o quê? Você se preocupar com essa uniformização, né? E isto sempre esteve presente. A Emenda Constitucional de 1926 já dizia que caberia recurso, né, extraordinário na época, nós estamos falando de 26, quando houvesse interpretação diferente entre tribunais. E, além disso, nós temos também a previsão de cabimento, né, de um recurso, que é o recurso especial, é como um reforço, né, a linha C do artigo 105.3 do Código de Processo Civil, da Constituição, fala que cabe recurso especial em função da divergência jurisprudencial, né? E o novo Código de Processo Civil, né, tem um dispositivo muito interessante, que é o 926 do CPC, por todos nós conhecidos, que diz que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-la íntegra, estável e coerente, né? Então, essa função de uniformização, né, que deve ser adotada não só pelos tribunais locais, também é endereçada ao STJ. Então, essa é uma das funções de STJ e STF dos recursos excepcionais. A segunda função que nós podemos destacar, e como dito, alguns autores dizem que essa função paradigmática talvez não fosse uma função autônoma, ou a uniformizadora não fosse uma função autônoma, eles acabam sugerindo talvez uma simbiose entre as duas, mas eu acho que em termos didáticos nós podemos cuidar delas dessa forma, né? É que não basta uniformizar o entendimento, né? Não basta simplesmente interpretar se isto não for aplicado pelos demais tribunais, inclusive pelo STJ, pelo STF, né? Então eu posso até uniformizar, mas se eu não criar mecanismos, e nisso o código ele avançou muito, né? O Hermes está aqui, é o maior especialista no direito brasileiro sobre esse tema. Se nós não criarmos mecanismos para fazer com que aquela interpretação, uma vez externada pelos tribunais de cúpula, seja aplicada aquela interpretação aos casos futuros, então essa função não tem sentido, o próprio tribunal não tem sentido de existir. Que aí não basta uniformizar, que vai ter uma uniformização de brincadeira, né? Não vai. E aí, nesse ponto, né, isso veio, né, de forma sistêmica no nosso Código de Processo Civil, como o Hermes coloca com muita propriedade, em função das modificações que foram introduzidas durante o projeto, né? Mas de forma sistêmica, nós extraímos, sim, que nós temos uma relevância enorme em relação a essa função, que é essa função paradigmática, que tem o artigo 927, não vou ler, todos conhecem, do CPC, que empresta exatamente uma grande relevância a essa função. A segunda função é a nomofilática, né? E apesar do nome ser mais recente, essa é uma função já tradicional dos recursos excepcionais, né? Que é exatamente a sua finalidade, a finalidade dos recursos extraordinários de proteger a integridade e inteligência da legislação. Esta é a função, né, eu poderia dizer, né, uma função principal desses recursos excepcionais, né? Esta é a função principal, né, de interpretação, de aplicação, né, de unidade do direito, sempre da legislação federal ou da Constituição. É essa função que faz com que o cabimento desses recursos, nós não vamos falar de admissibilidade, mas que o cabimento desses recursos seja restrito à violação da norma federal, à violação da norma constitucional. Então é esta função que eles possuem, e aí existe naturalmente, esses tribunais existem exatamente para isso, né? Nós sabemos, como eu disse, não vamos desenvolver muito sobre essas, são questões básicas para vocês, mas essa é a função principal. E nesse ponto, o código do CPC, ele traz alguns dispositivos interessantes. Por quê? Porque ele procura flexibilizar o rigor da admissibilidade para permitir que essa função constitucional seja exercida.
Então, todos nós conhecemos a chamada jurisprudência defensiva. Conhecemos o caso famoso da jurisprudência Banana Boat, né, que um dia está decidindo de um jeito, outro dia está decidindo de outro, né, mas sempre, né, como o piloto da lancha, cuja função é derrubar, né, os ocupantes que estão lá, coitados, achando que a lancha está no sentido, dá um cavalo de pau, joga todo mundo para o outro lado. Então, assim, o STJ, né, não sou eu que estou dizendo isso, quem falou isso foi o saudoso ministro Humberto Gomes de Barros, não pode ter essa função. E exatamente esta função é criar, através, né, da criação de restrições indevidas aos recursos, ao cabimento ou admissibilidade, melhor dizendo, dos recursos. E o novo código ele foi muito sábio nesse ponto. Ele foi muito sábio por quê? Porque ele procurou afastar a possibilidade de interpretações mais restritivas. E aqui eu trago no slide 3 hipóteses para vocês, que é o 129, parágrafo 3º, que fala da possibilidade de sanabilidade de vícios inerentes a esses vícios formais de admissibilidade, que havendo a possibilidade deve ser sanado. Um outro problema que existia muito grande, que às vezes é um tema interessantíssimo, né, que muitas vezes a norma é constitucional, mas também a norma federal. O que a parte faz? Usa recurso especial, usa recurso extraordinário? Acho que é um tema, naturalmente, que vocês vão estudar aqui nesse simpósio que está começando hoje. Isso é realmente muito relevante. Né? E um outro tema também, que é a consagração do pré-questionamento ficto, que é uma outra discussão também muito interessante. Então, assim, para efeito de admissibilidade, o Código traz 3 disposições novas que não existiam no Código passado, né, que procuram, ao meu sentir, fazer com que esta função, que é uma função, né, nomofilática, seja alcançada, porque estimula a apreciação do mérito do recurso. E, por fim, uma outra função também que, né, na época dos bancos da faculdade, mas eu não me recordo de ter essas terminologias, né, mas ela é interessante, né? Diquelógica, né? Que vem do grego, né? De lógica de razão, dique de justiça. Então, assim, é um estímulo à justiça da decisão, no caso concreto, pelo recurso especial e pelo recurso extraordinário, né? Pelo recurso. E aí é interessante porque e nós vamos falar isso na sequência, eu não vou me deter aqui naturalmente sobre isso, mas só vou mostrar que essa função existe, e esse é um ponto central, talvez, da exposição, é para mostrar que os recursos excepcionais não têm função apenas de cassar a decisão. Os recursos excepcionais não têm função apenas de proteger a integridade e interpretação da norma. Eles fazem isso de forma imediata, mas na sequência eles são, isso sendo possível, obrigados a aplicar o direito da mesma forma que se tem um recurso de apelação ou um recurso de agravo. E esta não é uma novidade, é algo que já existia, mas que foi muito desenvolvido pelo CPC. Por quê? Porque o CPC trouxe um dispositivo novo, que é o artigo 1034. E nós vamos dissecar esse artigo 1034, mas o 1034 é um artigo interessante, porque ele dialoga com o 102.3 e com o 105.3 da Constituição. Se nós pegarmos a Constituição, né, eu transcrevi ali, a Constituição fala: compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mediante recurso extraordinário, né, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas. Então, o Supremo julga as causas. Ele julga as causas. Da mesma forma que o STJ julga as causas decididas. Então, julgar as causas decididas significa exatamente essa função diquelógica, que é a respeito da qual nós vamos dissecá-la hoje, e veio no 1034. Né? Então, o 1034 está lá: admitido o recurso especial extraordinário, o Supremo julgará o processo, aplicando o direito. Né? E o parágrafo único, que nós vamos falar também, diz que se o recurso for admitido por um fundamento, devolve o conhecimento do tribunal os demais fundamentos para efeito de julgamento, que é algo que até então isso a gente não via com tanta naturalidade. Né? E aí, exatamente, né, a partir desse ponto, é que nós vamos começar a estudar esse julgamento da causa pelos recursos, né, especial e pelo recurso extraordinário, fazendo aqui um contexto para que a gente possa depois, naturalmente, discutir um pouquinho a respeito desses recursos. Né?
O que é interessante, né, só observar, né, e esse realmente é interessante, nós não estamos falando nada de novo. Por mais que isso seja que seja novidade, isso não é novo. Isso existe desde que foi concebido o recurso extraordinário no direito brasileiro. A primeira previsão de cabimento de recurso extraordinário falava-se em julgamento de causas. Só que nunca se deu atenção para isso. Se dava atenção para quê? Para a admissibilidade dos recursos especial, para a admissibilidade do recurso extraordinário. E deixava de lado uma matéria dessa tão importante. E principalmente lembrando, né, que nós temos recursos, né, e principalmente vocês que trabalham aqui, tanto com direito penal quanto com direito civil, que isso pode ter uma dimensão muito grande, né? Falava aqui com o Danilo, por exemplo, na questão do STJ de realizar a dosimetria. E aí fala, mas isso é reexame de fato, não é reexame de fato? Será que ele pode realizar essa dosimetria? Vamos ver como que funciona no julgamento do mérito, mas vocês já fiquem aí com essa interrogação para a gente analisar, tá? Bem, para que nós possamos avançar, nós precisamos lembrar que, assim, que sob uma certa ótica existem duas cortes que são cortes superiores, né? Que são as chamadas cortes de cassação, que tem origem na França, mas que ganhou um relevo muito grande na Itália. E nós temos a corte de revisão, que tem surgimento na Alemanha, mas que tem um destaque muito grande em Portugal. Eu acho que é a partir desse ponto que veio para o Brasil, a partir da influência de Portugal. Se estiver errado, o Hermes me corrige, que ele estudou isso bastante. Eu li muito no livro dele sobre essa questão, porque ela tem muita relevância também para os paradigmas e para as decisões paradigmáticas. O que tem de comum nessas cortes? Né? O que tem de comum nessas cortes é que a função delas é sempre a mesma. Né? Então, de um modo geral, nós sabemos que eu tenho o primeiro grau de jurisdição, tenho o segundo grau de jurisdição, eu tenho direito ao recurso, eu tenho direito ao reexame das decisões através de uma análise integral da causa, né? A parte, então, tem o direito de ver a sua causa julgada 2 vezes por 2 órgãos diferentes, como regra de segundo grau de jurisdição e de primeiro grau de jurisdição, né? Então, nesse ponto de estrutura, eu sei que a partir dali eu não tenho um terceiro grau de jurisdição. Eu tenho tribunais superiores, cuja função desses tribunais superiores é uma função diferente daquela que o primeiro grau tem e que o segundo grau tem, por isso é que não tem o terceiro grau. A preocupação deles é com a aplicação correta da norma, a interpretação, função paradigmática, função uniformizadora. É para isso que eles estão no nosso sistema. É exatamente para isso. Né? Então, eles possuem esses pontos comuns. Tanto a Corte de Cassação quanto a Corte de Revisão têm essas mesmas características, essas mesmas funções. Só que qual que é a diferença das duas? É que na Corte de Cassação, depois que é exercida essa função nomofilática, depois que é exercido esse cotejo entre a decisão, né, e a norma tal qual interpretada, e se verifica em concreto se aquele entendimento dado pelo acórdão deve prevalecer ou não quando comparado com a norma, não há julgamento da causa. O nome fala cassação, então caça a decisão. Caça a decisão e reenvia a causa para ser julgada pelo órgão que prolatou a decisão. É a cassação com reenvio que se fala. Né? Então, essa é a Corte de Cassação. Na Corte de Revisão, ou Tribunal de Revisão, existe uma característica diferente. Porque, além de cassar, ele rejulga a causa. E é exatamente o que nós temos. E é exatamente como o STF, à época, foi concebido e como o STJ é concebido. Então, as funções dos tribunais superiores, além de cassarem as decisões que estão em desconformidade com a interpretação correta da norma, constitucional ou federal, eles rejulgam a causa. E não simplesmente determinam que a causa seja reanalisada pelo juiz que prolatou a decisão. É dentro desse contexto. E eu extraio isso do texto constitucional. Texto constitucional, nós vimos o que diz o texto, julgar as causas decididas. Então, a função dos tribunais superiores não é exclusivamente uma função
de cassar as decisões. E a partir disso, né, nós passamos a ter a necessidade, e esse é um ponto central, e a doutrina de fato se preocupou muito pouco em estudar isso até o momento, é perceber que eu sempre estudei juízo de admissibilidade e juízo de mérito com aquele conceito, né? Requisitos presentes, questões prévias, né, da natureza preliminar. Se estiverem presentes, abre-se, eu faço o julgamento do mérito. O que é o julgamento do mérito? Reforma ou anulação da decisão. É assim que nós estudamos os recursos. Só que quando eu vou para esses recursos excepcionais, eu tenho características específicas na admissibilidade, né? E nós sabemos disso, a admissibilidade, além de todos os requisitos, eu tenho alguns requisitos que eu considero como requisitos especiais ou específicos, né? Não pode ter reexame de fato, tem que ter pré-questionamento, né? Tem que esgotar as instâncias ordinárias. E depois, então, eu vou para o mérito. Qual que é a questão? O mérito é diferente. O mérito desses recursos excepcionais, ele é um mérito bipartido. É um mérito que se julga de forma muito semelhante ao que se julga ação rescisória. Existem dois juízos de mérito. Um juízo de anulação, que é um juízo rescindens, e cassação, e um juízo de revisão e os rescisório de julgamento da causa. É assim que nós estamos dando rescisória, né? Fica mais fácil da rescisória. Ah, violação literal de disposição de lei. Sim. Desconstitui a coisa julgada. Aí pergunta, mas agora fica aberto o processo? Não, rejulga. Pode rejulgar, inclusive, contrário àquele que ajuizou a ação rescisória, mas eu não posso ficar com algo em aberto, tem que rejulgar. Aqui funciona a mesma coisa. Da mesma forma, eu casso. Há uma decisão que viola um determinado dispositivo da lei de improbidade. Cassou. E agora, o que eu faço? Eu tenho que julgar. Ou eu casso e essa cassação vai ensejar uma extinção do processo, e aí a extinção vai ser natural, ou essa cassação pode fazer com que existam outros fundamentos, com que existam outros capítulos que possam e devem ser julgados caso não tenha sido apreciado ou caso tenham sido rejeitados. Esse é um ponto sensível. Então eu tenho que pensar que existem esses dois juízos diferentes entre si, mas o segundo de rejulgamento é um juízo, como vocês podem perceber, que naturalmente surge a partir do julgamento do primeiro, né? E aí ficou muito pequeno, mas assim, só para compreensão, né? A dúvida que se coloca aqui é exatamente quais são essas limitações que são impostas à profundidade desse efeito devolutivo, né? Restrito naturalmente a essa primeira etapa, né? Vamos falar da primeira etapa, que é a cassação, depois a gente fala na sequência da segunda etapa, que é a etapa do rejulgamento, né? O que é interessante nós lembrarmos disso aqui, né? Quando eu penso em rescisório, quando eu estou pensando em rejulgamento da causa, quando eu penso nele, é importante lembrar que os tribunais superiores, para que eles possam rejulgar essa causa, eles têm que ter uma amplitude diferente da que tem o julgador quando ele vai realizar a cassação. Porque a cassação é algo fechado, né? Houve violação a um determinado dispositivo de lei constitucional ou violação a um determinado dispositivo de lei federal. Tem ou não esta violação? Ah, tem essa violação. Cassa a decisão. E agora, o que eu faço? Eu tenho que rejulgar a causa. E aí o rejulgamento da causa, e esse realmente é um ponto assim, que gera uma certa preocupação de análise, é um rejulgamento da causa em que abre-se tudo para ser julgado. Porque se não abrir tudo, o recorrente pode ser prejudicado, ou o recorrido pode ser prejudicado. No final da exposição, eu vou dar um exemplo para vocês perceberem como que funciona na prática, mas é algo muito semelhante que nós temos, por exemplo, com o recurso de apelação. Aí a pergunta que se faz, e essa é a grande dificuldade, né? Mas aí, quando na segunda etapa, né? Quando eu estou falando aqui de rejulgamento da causa, eu vou ficar preso
a apreciar apenas determinados dispositivos legais e o tribunal local apreciou? Ou seja, há pré-questionamento nessa segunda fase do mérito? Eu fico preso ao exame dos fatos? Eu fico preso a analisar, por exemplo, ou impossibilitado de analisar determinadas questões de ordem pública que não tenham sido provocados? E aí existe sim uma discussão interessante sobre isso, né? Alguns autores, o professor Nelson Nery Júnior, por exemplo, que escreve sobre esse tema recentemente, sustenta que nesse reexame não tem mais limitações para o julgador. Ele pode reexaminar, inclusive, fatos. Ele pode reexaminar fatos, ele pode analisar questões de ordem pública, ele pode não ficar preso a pré-questionamento. E alguns acórdãos, inclusive do STJ, eu vi alguns acordos que decidem da mesma forma em relação a fatos, que podem conhecer fatos diferentes daqueles que foram constantes do acordo como verdadeiros e representativos, naturalmente, do enquadramento a ser feito, né? E esse é um ponto interessante. Por quê? Porque nós sabemos, principalmente em questão de fato, que o enquadramento fático que vai ser julgado pelo STJ é aquele que foi feito pelo tribunal local. Então essa é uma questão interessante. Na minha cabeça, eu penso da seguinte forma: eu acho que questões de ordem pública precisam ser analisadas. Entendo que pré-questionamento nessa segundo reexame também não tem sentido de se pensar em pré-questionamento. Eu estou lá no rejulgamento da causa. E acho que nós vamos ter que evoluir no sentido de admitir reexame de fato nessa última etapa. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não tenho rejulgamento. Eu vou ter sempre uma atuação dessa Corte Superior como uma Corte de Cassação. Eu vou cassar e vou falar, ó, aqui abriu um horizonte que vocês não examinaram com profundidade. O que que eu faço? Determino a remessa para vocês julgarem. Mas, pensem, não é isso que o nosso sistema permite. Não é isso que o nosso sistema impõe. O nosso sistema impõe rejulgamento. E para que eu possa rejulgar, gente, não tem solução. O órgão para rejulgar, pensem na apelação. Ele tem que ter liberdade para analisar fato, ele tem que ter liberdade para analisar fundamentos, ele tem que ter liberdade para analisar questões, tanto de processual como não processuais, porque senão ele não rejulga. Porque nós sabemos, se o juiz julga em primeiro grau, ele escolhe um fundamento e acolhe. Não analisa tudo. Muitas vezes não tem condições de analisar tudo. Quando chega no tribunal, o tribunal não fica limitado a isso. Ele vai analisar toda a causa. E aí ele pode pegar uma parcela mais significativa daquela causa e efetuar o julgamento. Quando chega no Tribunal Superior, se o Tribunal Superior ficar limitado ao que o tribunal escolheu como relevante, ele não rejulga a causa. De hipótese nenhuma que ele rejulga a causa. Então me parece que é imprescindível nós pensarmos em evoluir ao ponto de dizer que no futuro esse reexame de fato precisa ser feito. E aí nesse ponto, e esse aspecto é interessante, tem o regimento interno do STJ, tá ali o 255, parágrafo 5º, né? Se preocupa com isso por quê? Porque muitas vezes, quando nós abrimos o julgamento, vamos falar assim em termos de rejulgamento da causa, podem surgir uma série de questões que às vezes não foram levadas, não constam das razões e nem constam de quantas razões os recursos extraordinários. Isso é absolutamente normal. Da mesma forma que é normal que determinadas questões não constem nem da apelação nem das contrarrazões. E aí vem o STJ preocupado com isso do seu regimento interno e diz, ó, no julgamento do recurso especial, verificar-se-á preliminarmente se o recurso é cabível, né? Decidida a questão, a decidida preliminar pela negativa, não conhece do recurso. Se pela afirmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie, com observância da regra do artigo 10, ou seja, evitar decisão surpresa, né? Pensem bem ali, né? Aplicar direito à espécie. Como é que eu aplico o direito à espécie se eu não puder ter uma amplitude da demanda, tal como tinha o tribunal e tal como tinha o juiz em primeiro grau? Esse é um ponto central de reflexão. Só que aí ele traz uma regra extraordinária
né, que evitar a decisão surpresa. Pode ser que, cassando uma questão federal, o STJ se depare com a necessidade de enfrentar algo que as partes não tiveram condições de debater previamente. O que ele faz? Ele, como órgão rejulgador, ele deve julgar. Agora, para rejulgar, ele não pode fazer isso em detrimento, né, do princípio do contraditório. Tá? Avançando um pouco, nós vamos agora fazer uma interpretação desse artigo 1034. Tá? Primeiro ponto é um ponto até relativamente simples, né? Que ele fala em julgar, o 1034 fala em julgar o processo, né? E aí a pergunta que se fala é se julgar o processo ou julgar a causa, né? Aqui é uma questão simplesmente, né, como eu disse para vocês, mais simples, objetivo. A redação que tinha no projeto do Código de Processo Civil não era essa. Quando o código foi aprovado e foi para sanção, houve uma revisão, né, de ortografia e ajustes antes da sanção efetiva, e aí foram e trocaram, né, a palavra causa por processo, né? Então acabou como que estivesse julgando o processo nesse ajuste de redação, se acreditamos. Que absurdo, né? Quer dizer, e aí eu cito, né, para vocês, ó, tem súmula do STF que é assim, antiga, né? O próprio Constituição Federal fala sempre julga a causa, não se julga propriamente o processo, o escopo não é esse, né? Mas para quem olhar o 1034 vai estranhar, a justificativa é um ajuste e revisão. E aí tem um outro tema que é um tema também sensível, no âmbito doutrinário e também jurisprudencial, e consiste em responder uma pergunta, né? Saber o seguinte, né? Se esse julgamento da causa, para o julgamento da causa, basta o conhecimento dos recursos extraordinários. E aqui nós temos... E por que isso é sensível? Porque para uma corrente, é uma corrente minoritária, mas é uma corrente relevante, entende o seguinte: conhecido o recurso, então o recurso é conhecido porque preenche os requisitos de admissibilidade, eu já posso passar para a etapa subsequente do rejulgamento da causa, eu posso julgar integralmente a causa. E uma outra corrente, que é uma corrente majoritária, entende que não, que o rejulgamento da causa tem como pressuposto a cassação daquela questão federal ou a decisão de que o acórdão está em desconformidade com a interpretação da norma, né? Então são basicamente essas duas correntes. No meu modo de ver, há que prevalecer a segunda, né? Pelas seguintes razões. Primeiro, esse artigo 1034, como nós acabamos de lê-lo, ele fala em conhecido recurso. Então, quando fala conhecido recurso, quer dizer, olha, está conhecido, está admitido e rejulga a causa. Mas me parece que não é essa a interpretação adequada, por uma razão muito simples, né? Esse dispositivo, ele é cópia do enunciado da súmula 456, que é uma súmula muito antiga do STF, 64. E vigorava nessa época o entendimento de que eu só conhecia de recurso para provê-lo. Então existia uma dificuldade de estabelecer distinção entre juízo de mérito e admissibilidade dos recursos extraordinários quando admitido. Quando inadmitido era mais fácil. Agora, quando então era ou admite para prover ou inadmite. E isso hoje já se encontra assim, bastante superado, ao menos superado no sentido de saber que eu posso conhecer e improver, né? Dificuldade muitas vezes é saber se aquilo ali é ou não juízo de mérito, mas eu sei que os planos são diferentes. Então o que esse 1034 fez foi reproduzir o enunciado de uma súmula em que vigorava nessa época esse entendimento, que é o entendimento contrário. E me parece que existem outros fundamentos, né? A Constituição Federal, ela exige para o rejulgamento da causa a cassação da decisão. Se nós olharmos o texto constitucional, 1002 diz que vai julgar, mediante recurso extraordinário, as causas quando a decisão recorrida contrariar o disposto da Constituição. Ou o Supremo vai julgar as causas quando a decisão, o STJ vai julgar as causas quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal. Então, o rejulgamento da causa
é um rejulgamento que ocorre se houver e quando houver, funciona então como uma questão prévia, o reconhecimento da violação à Constituição ou o reconhecimento da violação. O rejulgamento no sentido que se reabre a demanda para o STJ apreciar, o STF, queiram, só ocorre após exercida aquela função principal, que é a função, né, nomofilática. A outra, que é essa função, né, de que lógica, de que rejulgamento, ela não é uma função principal, ela é consequencial. Então, me parece que eu teria que ler esse artigo 1034, né, com esta sugestão, no sentido de que, reconhecida a violação à norma constitucional federal, o Supremo, então, julgará a causa, sob pena de inconstitucionalidade, porque eu estou extraindo esta interpretação não propriamente, né, propriamente do texto constitucional sem dificuldade. E aqui nós temos ainda um outro aspecto assim bem interessante que chama de fato muita atenção, que é o parágrafo único, né? O parágrafo único do 1034, ele diz o seguinte: admitido o recurso extraordinário ou recurso especial por um fundamento, né? Na verdade, aí seria provido o recurso especial ou recurso extraordinário por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Quando eu olho esse parágrafo único do 1034, eu naturalmente lembro da apelação, né? Em 39 tinha uma redação, Código 73, 2015, uma redação que nós conhecemos, né? Era o 515, hoje é o 1013. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, né? O primeiro fala que pode-se conhecer, né, das questões, né? E o parágrafo 2º fala que, quando acolhido um fundamento, o julgamento da apelação devolverá o fundamento dos demais, né? Esta redação é uma redação, como vocês podem perceber, muito próxima ao que nós temos aqui nesse parágrafo único. E esta redação, e aqui é um ponto realmente interessante, porque esta redação, ela consiste numa técnica de julgamento. Eu sempre digo isso. A profundidade do efeito devolutivo da apelação, que nós vemos que hoje também se aplica nesse juízo de rejulgamento do recurso especial, não no de cassação, aplica só no de rejulgamento. A profundidade do efeito devolutivo é uma técnica. É uma técnica para quê? É uma técnica para permitir que o tribunal que está julgando o recurso encontre-se numa situação idêntica àquela que se encontrava ou o juiz ou o tribunal que julgava a decisão recorrida. Então, a pergunta que a gente sempre faz é: mas que fundamentos que podem ser apreciados pelo tribunal, pelo STJ, pelo TJ ao julgar uma apelação? A resposta é: os mesmos fundamentos que o juiz poderia ter apreciado, ainda que não tenha apreciado, ainda que tenha sido rejeitado ou não tenha sido objeto de recurso. É exatamente disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de técnica de rejulgamento. E foi por isso que eu disse para vocês inicialmente que eu acho muito improvável eu aceitar o rejulgamento e impor ao rejulgamento limitações. Seja limitações de fato, seja de limitações de matérias de direito. Porque se eu impuser limitações, eu não tenho rejulgamento da causa. A profundidade do efeito devolutivo impõe, gente, que o órgão que julga o recurso esteja numa situação idêntica àquela que estava o órgão que prolatou a decisão recorrida. Se ele não estiver numa situação idêntica, eu não tenho reexame da causa. E se eu não tenho reexame da causa integral, eu não tenho rejulgamento. Eu tenho julgamento de recurso, mas não rejulgamento da causa. Então é esse que é o ponto principal, né, de destaque. Soa até estranho, realmente sou estranho, mas isso existe no âmbito dos recursos excepcionais, né? E aí aqui, para finalizar, Hermes, para me ater aqui ao que nós combinamos de horário, eu vou dar um exemplo, né, já que nós estamos falando aqui de quase um treinamento aqui de questões mais práticas. Um exemplo para a gente poder pensar e ver como que isso funciona. Então, é uma ação ajuizada contra um ato de um município, né?
para tornar sem efeito nesse ato que reduziu o vencimento de servidores. É um caso prático que aconteceu comigo e eu acho que é relevante, né? Então, o município edita um determinado ato municipal, reduz lá os vencimentos dos servidores. Os servidores, então, ajuizam uma ação, né? Não importa qual a nomenclatura da demanda, o tipo, né? E pede, portanto, que, né, seja sustado o efeito desse ato e dá 3 fundamentos diferentes, né, que são fundamentos constitucionais. Violação contraditória, porque eles não foram intimados pessoalmente, não puderam se manifestar, e aquilo ali já estava incorporado ao salário dele durante décadas. Né? Violação ao direito adquirido, que já fazia parte do patrimônio. E irredutibilidade de vencimentos, eles vão ter os vencimentos reduzidos por esse ato. Então são 3 fundamentos constitucionais. E aí uma situação processual a sentença acolhe o primeiro fundamento. Então a sentença entende que restou caracterizado o contraditório, a violação ao contraditório, mas que não há violação do direito adquirido e tampouco redutibilidade. E para a procedência dessa demanda, como são 3 fundamentos autônomos, basta apenas o primeiro. O tribunal confirma a sentença. Confirma a sentença pelo primeiro fundamento. Okay? Aí a questão, o município interpõe recurso extraordinário e o STF entende que não há violação ao contraditório. Conhece do recurso, né? Exerce, perfeito aqui, ele conhece do recurso, adentra no mérito, faz o juízo de cassação, cassa o acórdão, porque o acórdão está em desconformidade com a interpretação conferida a ele a respeito do contraditório. E aí pergunta-se, o que ele faz agora no juízo subsequente? E aí são 3 caminhos, ou soluções possíveis. Ele reforma e julga improcedente a demanda, pois os demais fundamentos não foram objeto do recurso? E nem poderiam ser, né? Olha que saia justa, né? É o cara que entra com 3 fundamentos, mas ele sabe, esse aqui é a minha... É o fundamento principal. Vai o juiz, acolhe um outro, vai o TJ, acolhe o outro, fala, mas esses outros aqui vão cair lá no STJ, o que eu faço? É uma armadilha. E aí, então, antes desse dispositivo do código, o que alguns autores sustentavam não, você vai fazer um recurso especial, adesivo, condicional, ou condicionado. Condicionado ao quê? Ao provimento do recurso especial. Olha só que doideira. Se eu tivesse julgando uma apelação, eu não teria problema nenhum com isso, vocês concordam? A parte apela daquele fundamento, os demais são automaticamente levados ao tribunal por efeito da profundidade, e o tribunal deve apreciar. Cassou ou entendeu que não tem violação ao princípio do contraditório, mantenham a conclusão pelo outro fundamento ou pelos demais fundamentos. Só que lá é um julgamento único. A diferença que nós temos aqui é o julgamento de mérito bipartido, eu casso. No juízo rescindens. Passo para o rescisório. E agora? Primeira solução seria julgo improcedente a demanda. Não tenho o que fazer. Subiu desse jeito, eu sou limitado. Estou limitado àquele fundamento, a determinada questão. Estou limitado a pré-questionamento. Olha só. Estou limitado à questão de fato. Não posso apreciar absolutamente nada, a não ser aquilo que foi o recorte do acórdão e o recorte do recurso, julgo improcedente. Segundo fundamento, reforma, né? E determina, reforma não, até corrijo ali, né? Casso o acórdão, casso, anulo, e determina a remessa para o tribunal julgar os outros fundamentos, né? Caso não tenham sido apreciados expressamente, né? Porque os outros fundamentos, às vezes, gente, nem sequer foram apreciados. Pode acontecer isso, nós sabemos que na prática, né? Na teoria é uma coisa, tem que apreciar os demais. Vem o recurso, confirma, recorre, os outros fundamentos não foram objeto de apreciação no tribunal. Aí tem um outro problema, não vai haver violação, entre aspas, um duplo grau? Será que o tribunal STJ pode apreciar um fundamento que não foi sequer apreciado pelos tribunais superiores, pelos tribunais inferiores, locais? E aí surge, a partir disso, gente, uma série de discussões, né? Porque você tem fundamentos que são fundamentos subsidiários. Então, aquelas discussões que nós temos em apelação, pedido subsidiário, né? Aí começa a pensar, mas se eu tenho esse julgamento com essa amplitude, eu não posso adotar o
e 13, parágrafo 3º do CPC, que fala do julgamento da causa madura da apelação para fazer julgamento de causa madura do recurso especial extraordinário? Se eu entender que é rejulgamento, eu não tenho óbice para isso. Né? Eu não tenho óbice para isso. E aí a última solução seria, né, rejulga a causa, como faria o TJ, apreciando os demais fundamentos. E ele aprecia os demais fundamentos, ainda que esses fundamentos não tenham sido analisados, ou caso tenham sido analisados e rejeitados. E aí, então, é como se ele tivesse... Porque quando eu digo para vocês que a profundidade funciona como uma técnica, o raciocínio é o seguinte: o juiz tinha o que para julgar quando ele foi sentenciar? Um pedido de desconstituição de um ato administrativo por 3 fundamentos autônomos. Essa é a causa. 3 causas de pedir e um pedido. O STJ vai rejulgar. Para ele rejulgar integralmente, o que ele tem que fazer? Ele tem que analisar esse pedido e tem que ter liberdade para apreciar os 3 fundamentos. Se ele não tiver liberdade para apreciar os 3 fundamentos, eu não tenho rejulgamento da causa. Eu tive uma acumulação de demandas aqui. Então, me parece que, de fato, eu vou ter que começar a olhar para esses recursos especial, olhar para o recurso extraordinário, uma visão um pouquinho diferente. E aí eu digo para vocês, em tese, isso não é uma novidade. Não é uma novidade, por quê? Porque isso está praticado, ou talvez com um desenvolvimento menor, nos tribunais superiores, às vezes uma prática sem reflexão, vai rejulgando de qualquer forma, mas isso está no nosso sistema desde a criação do Supremo Tribunal Federal. O que o Código veio é fazer o quê? Eu falo, olha, isso existe, sempre existiu, e nós temos que dar um tratamento mais sistemático a esses recursos excepcionais, tendo em vista que hoje, muito mais do que antes, eles têm uma função extremamente relevante. Então, a análise do mérito desses recursos passa a ter uma compreensão, ou um alcance maior do que nós tínhamos antes, porque o julgamento de mérito do recurso hoje tem uma relevância muito grande. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos.